Um outro viés que está implicado, agora eu trouxe essa ideia de acessibilidade, se conecta, com a perspectiva do que eu estava falando lá no início da minha fala, né? Dessa inserção social das pessoas com deficiência, seja quando eu estou num meio onde eu vou para a universidade, ou no meio cultural, a gente parte de um pressuposto de que as pessoas com deficiência elas não vão ocupar determinados espaços porque falta algo para essas pessoas, quando na verdade isso tem relação muito mais com a leitura, né? Com uma visão capacitista daquilo que não é esperado, né? O que não se espera de uma pessoa com deficiência. E que muitas vezes oscila, né? Não se encontra muitas vezes num lugar de comum, né? E aqui, quando eu digo lugar comum, não no sentido da expressão lugar comum, mas na busca de um comum que, enquanto pessoa com deficiência, se almeja ser. Porque, ora, é comum a gente escutar discursos da pessoa com deficiência, em relação a pessoas com deficiência, de que delas nada se espera, ou seja, tipo, precisa sempre de ajuda, precisa sempre de auxílio, uma perspectiva assistencialista. Ora, a pessoa com deficiência visual é vista como uma pessoa super, uma pessoa que tem altas capacidades ou habilidades porque tem uma deficiência. Então, por exemplo, quando eu comento que o início da minha experiência com a deficiência visual nos anos 90, e quando eu tinha uma série de experiências negativas na questão de como foi para eu concluir o meu ensino médio, quando eu fiz o técnico eletrônico e não dei seguimento naquela profissão, e que quando eu buscava por falta de acessibilidade, e isso é uma leitura atual dos últimos anos, da última década e não da época, mas por falta de acessibilidade eu não tinha acesso a participar de alguns meios e daquele meio profissional. Só que a leitura social daquela época era que eu não participava daquele meio porque eu não tinha condições, porque eu não tinha visão para trabalhar nessa ou naquela área. E anos depois, trabalhando, seja com a clínica, com a psicanálise, com a docência em diversas formações, com acessibilidade cultural, muitas vezes, na minha experiência, quando as pessoas tomam contato, as pessoas ficam, nossa, uau, tipo, tu tem deficiência visual, mas tu é o exemplo de coisa porque tu faz isso, isso, isso. E quando, na verdade, não, eu sou uma pessoa comum que tenho na minha trajetória ora privilégios, ora desvantagens, ora experiências positivas, ora tropeços, ora avanços, e que consigo construir e constituir uma trajetória, enfim, como qualquer pessoa faz ou consegue, aí, dependendo das variáveis, né, como eu falo no início aqui hoje do nosso encontro, vai acessar. E não é o fato de eu ter deficiência que vai determinar isso, se eu vou ser uma pessoa que vou ter super conquistas ou uma pessoa que eu vou ser muito dependente, eu não vou ter autonomia. É claro, que, como eu falei antes, acessar esses espaços traz uma responsabilidade maior, né? Então, por exemplo, eu lembro que quando eu estava na graduação, eu tinha essa troca muito frequente com professores, que era do tipo, bom, eu tenho essa troca aqui, essa experiência, eu preciso de recursos de acessibilidade dessa maneira, e a gente foi construindo isso junto, eu tive uma experiência muito positiva, mas eu sempre buscava deixar muito claro que outra pessoa com deficiência visual lá não seria o Rafael. Então, sempre poder ter a possibilidade de uma conversa, de um diálogo para saber como que é a realidade daquela pessoa, porque a singularidade ela vem antes da própria experiência da deficiência visual.